Inferno, a prisão dos ímpios. Parte 10, 21 de agosto de 2023. É claro, a continuidade eterna do fogo é um agravamento da miséria dos condenados. Mas certamente, se eles forem aniquilados ou substancialmente destruídos, seria o mesmo para eles. Se o fogo fosse eterno ou não, não. Mas eles partem para o fogo eterno para serem eternamente punidos nele. Mateus 25, 46. Esses irão para o castigo eterno. Assim, a execução da sentença é uma certa descoberta do significado dela. O verme que não morre deve ter um sujeito para viver. Eles que não terão descanso dia nem noite. Apocalipse 14, 11. Mas serão atormentados dia e noite para todo sempre. Apocalipse 20, 10. Eles certamente terão ser para todo sempre e não serão levados a um estado de descanso eterno na aniquilação. Destruídos de fato eles serão, mas sua destruição será uma destruição eterna. 2 Tessalonicenses 1:9. Uma destruição de seu bem-estar, mas não de seu ser. O que é destruído não é, portanto, aniquilado. Você veio para nos destruir, disse o diabo a Jesus Cristo. Lucas 4:34. Os demônios têm medo do tormento, não da aniquilação. Mateus 8:29. Você veio aqui para nos atormentar antes do tempo? O estado dos condenados é de fato o estado de morte, mas tal morte é oposta apenas a uma vida feliz, como fica claro por outras noções de seu estado, que necessariamente inclui a existência eterna. Assim como aqueles que estão mortos no pecado, estão mortos para Deus e para a santidade, mas vivos para o pecado. Assim, morrendo no inferno, eles vivem, mas separados de Deus e do seu favor, no qual está a vida. Salmo 30, 5. Eles estarão sempre sob as dores da morte, sempre morrendo, mas nunca morto, ou absolutamente vazio de vida. Quão desejável tal morte seria para eles, mas fugirá deles para sempre. Eles poderiam morrer, matar uns aos outros lá, ou eles poderiam, com suas próprias mãos, rasgar-se em pedaços sem vida. Sua miséria rapidamente chegaria ao fim, mas ali eles devem viver, aqueles que escolheram a morte e recusaram a vida, pois ali a morte vive e o fim sempre começa. 2. A maldição cairá sobre eles eternamente, com uma corrente eterna para mantê-los no fogo eterno. Uma corrente que nunca será solta, sendo fixada para sempre sobre eles pela terrível sentença do julgamento eterno. Esta corrente que rejeita a força unida dos demônios presos por ela é forte demais para ser quebrada pelos homens, que, sendo solenemente anatematizados e dedicados à destruição, nunca podem ser recuperados para qualquer outro uso. 3. Sua punição será eterna. Esses irão para o castigo eterno. Eles estarão para sempre separados de Deus e de Cristo e da sociedade dos santos anjos e santos. Entre eles, um abismo intransponível será estabelecido. E além de tudo isso, entre nós e você, um grande abismo foi estabelecido, de modo que aqueles que quem quiser ir daqui para você não pode, ninguém pode passar de lá para nós. Eles terão para sempre a horrível sociedade do diabo e seus anjos. Não haverá mudanças de companhia para sempre naquela região de escuridão. Seu tormento no fogo será eterno. Eles devem viver para sempre nele. Vários autores antigos e modernos falam-nos do linho da terra, ou pelos de salamandra, que o pano feito dele lançado ao fogo está tão longe de ser queimado ou consumido, que só fica limpo assim, como outros, as coisas são por lavagem. Mas seja como for, é certo que os condenados serão atormentados para todo sempre no fogo do inferno, e não substancialmente destruídos. Apocalipse 20, 10. E de fato, nada é aniquilado pelo fogo, mas apenas dissolvido.
de qualquer natureza que o fogo do inferno seja, sem dúvida, o mesmo Deus que evitou que os corpos dos 3 filhos queimassem na fornalha ardente de Nabucodonosor, também pode manter os corpos dos condenados de qualquer dissolução pelo fogo do inferno que possam inferir privação de vida. 4. Seu conhecimento e senso de sua miséria serão eternos, e eles certamente saberão que isso será eterno. Quão desejável seria para eles ter seu sentido trancado para sempre e perder a consciência de sua própria miséria. Como se pode racionalmente supor que isso aconteça com alguns, no castigo de morte infligido a eles na terra, e como é com alguns loucos, mas isso não concorda com a noção de tormento para todo sempre, nem com o verme que não morre. Não, eles sempre terão um sentimento vivo de sua miséria e impressões mais fortes da ira de Deus contra eles. E essa terrível intimação de eternidade, sua punição, feita a eles por seu juiz em sua sentença, fixará tais impressões da eternidade de seu estado miserável em suas mentes, pois eles nunca serão capazes de deixá-la de lado, mas continuará com eles para sempre para completar sua miséria. Isso os encherá de desespero eterno, uma paixão mais atormentadora que continuamente rasgará seus corações, por assim dizer, em 1000 pedaços. Para ver inundações de ira chegando e nunca cessando estar para sempre em tormento, é saber que nunca haverá uma libertação, será a pedra angular colocada na miséria dos condenados. Se a esperança adiada adoece o coração, Provérbios 13:12, quão mortífero será para a esperança ser arrancada, morta e enterrada para sempre fora da vista da criatura. Isso os encherá de ódio e raiva contra Deus, seu conhecido inimigo irreconciliável, e debaixo delas eles rugirão para sempre como touros selvagens em uma rede e encherão a cova com blasfêmias para sempre. Eu poderia aqui mostrar a razoabilidade da eternidade do castigo dos condenados, mas tendo já falado disso, ao reivindicar a justiça de Deus, ao sujeitar os homens em seu estado natural, a ira eterna, apenas lembro 3 coisas. 1. A dignidade infinita do ofendido pelo pecado. Existe um castigo infinito a ser infligido para a reivindicação de sua honra, pois o demérito do pecado aumenta conforme a dignidade e excelência da pessoa contra quem é cometido. A parte ofendida é o grande Deus, o bem principal. O ofensor é um verme vil, no que diz respeito à perfeição infinitamente distante de Deus, a quem deve todo o bem que já teve. Isso, então, requer uma punição infinita a ser infligida ao pecador que, como não pode nele ser infinito em valor, deve necessariamente ser infinito em duração, isso é, eterno. O pecado é uma espécie de mal infinito, pois prejudica um Deus infinito, e a culpa e a contaminação dela nunca são removidas, mas duram para sempre, a menos que o próprio Senhor em misericórdia a remova. Deus que se ofende é eterno, seu ser nunca chega ao fim, a alma pecadora é imortal e o homem viverá para sempre. O pecador sem forças, Romanos 5:6, para expiar sua culpa, nunca pode repudiar a ofensa, portanto permanece sempre, a menos que o Senhor o repudie, como nos eleitos pelo sangue de seu Filho. Amém e amém. Tem continuação. Graças te damos, Senhor, pela salvação em Jesus Cristo. Te louvamos e te adoramos, hoje e sempre, eternamente. Amém.